1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Visto que os apóstolos estavam munidos com poderes, entre outros, de entregar os ímpios e os obstinados a Satanás, e de usá-lo como um chicote para corrigi-los, Crisóstomo e outros que o seguiam tomam estas palavras de Paulo como uma indicação desse gênero de castigo. E isso está em harmonia com a exposição usualmente dada de outra passagem alusiva a Alexandre e Himeneu, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 2. Dá a entenderem eles que entregar a Satanás nada mais é senão a aplicação de algum castigo físico muito severo. Quanto a mim, particularmente, quando observo de mais perto o texto todo, e ao mesmo tempo comparo o que expresso na próxima epístola, rejeito a interpretação supra como sendo forçada e não estando em harmonia com a intenção de Paulo, e a entendo simplesmente no sentido de excomunhão. Porque entregar a Satanás é uma forma adequada de descrever excomunhão, visto que, enquanto Cristo reina dentro da igreja, Satanás reina fora dela. Agostinho de Hipona também faz um comentário semelhante em seu 68º sermão sobre as palavras do apóstolo, onde esta passagem é ventilada. Portanto, em virtude de sermos recebidos à comunhão da igreja e de permanecermos nela na condição de que estamos sob a proteção e responsabilidade de Cristo, afirmo que a pessoa que é afastada da igreja está, de certa forma, entregue ao poder de Satanás, porquanto se acha alienada e excluída do reino de Cristo para a destruição da carne. É com acento grave adicionada à guisa de mitigação. Porquanto Paulo não pretende dizer que a pessoa, ao ser corrigida, está sendo entregue a Satanás para completa destruição, ou que se fez escrava dele para sempre, mas que sua sentença é temporária primeira, ainda mais, que será para seu bem. Visto que, no que concerne ao espírito, tanto sua salvação quanto sua reprovação são eternas, ele toma a condenação da carne como sendo temporária. Ele poderia dizer, nós o condenaremos por um período de tempo, neste mundo, a fim de que o Senhor o conserve em seu reino. Assim é removida a objeção, pela qual alguns tentam refutar esta explicação. Porque, diante do fato de a sentença de excomunhão ser dirigida mais contra a alma do que contra o corpo, então perguntam como é possível ser ela adequadamente denominada destruição da carne. Replico que, como já sugeri, a destruição da carne é uma questão completamente distinta da salvação do espírito sobre esta única base, a saber, a primeira é temporal, enquanto que a última é eterna. E neste sentido que o apóstolo fala de os dias de sua carne com referência a Cristo, em Hebreus capítulo 5 versículo 7, significando o período de sua vida mortal. Mas a razão por que a igreja pune severamente transgressores e não os deixa impunes neste mundo, é para que Deus os poupe. Se alguém deseja aprender mais sobre a disciplina da excomunhão, suas causas, necessidade, propósitos e moderação quanto a seu uso, poderá encontrá-la em Minhas Instituías, 4º livro, capítulo 12.